Hoje nós vamos falar sobre drivers de potência. A definição de driver de potência é que é um dispositivo amplificador de potência formado por elementos que podem ser eletromecânicos, como relés, ou semicondutores, como diodo, transistores, FETs, MOSFETs, circuitos integrados que possuem uma saída de potência, e tem o objetivo de pegar uma pequena corrente ou um pequeno sinal, amplificar tensão ou corrente, ou ambos, e aplicar num elemento de maior potência. Então imagina assim, eu tenho um relé de 5 volts. Eu quero acionar o motor da porta da minha garagem, que está trabalhando com 220 volts e com 2 amperes. Então, o driver de potência é esse relé. Então, eu faço toda a lógica para abrir a porta da minha garagem, mando para esse relé que acione e faz a abertura da porta da garagem acionando o motor. Então, o driver de potência nesse caso é o relé. Agora, se eu for puxar um pouco para trás, eu posso ter uma lógica 5 volts, utilizar ela num transistor, e se esse transistor for um transistor de potência, eu posso aplicar esse transistor de potência num contator que vai fazer com que eu tenha uma ação em cima da porta da minha garagem. Ok? Então, se a gente pensa assim, eu tenho um circuito sequencial e eu quero fazer um enfeite natalino. Qual é o meu drive de potência? É a saída desse meu circuito sequencial, que possivelmente vai ser em baixíssima tensão e corrente, para as lâmpadas. Então, se eu usasse, por exemplo, um 2N3055, que é um transistor de potência, eu podia fazer isso com várias lâmpadas, várias lâmpadas de 24 volts, por exemplo. Então, você percebe o que a gente está fazendo aqui é pegando um sinal muito fraquinho e jogando para frente. Vamos pegar mais atrás. Quando você tinha uma agulha de uma picape, em cima de um disco, ele fazia pequenos impulsos no cristal, pequenos impulsos no cristalzinho que estava onde essa agulha estava encostada. Ela pegava esses impulsos, mandava para um transistor. Esse circuito amplificador de transistor fazia com que eu tivesse uma ação maior num outro grupo de transistor que amplificava para o meu alto-falante. Então, qual era o meu driver? Era o conjunto de transistores. Agora, eu posso ter drivers para tudo. Posso ter drivers para Arduino, posso ter driver para um sistema robótico sequencial, eu posso ter driver para som, eu posso ter drivers de todo tipo. Então a palavra driver é a definição dessa passagem, dessa amplificação de uma pequena corrente ou tensão por uma corrente ou tensão maior. Ok? Esse circuito que eu estou apresentando aqui para vocês, ele consiste numa solução simples para a gente excitar uma carga de potência a partir de um sinal lógico. Então, se eu tenho um sinal lógico na saída de um transistor, ou na saída de um TTL, ou de um MOSFET, do que seja, mas vamos pensar no sinal lógico. Na saída de um microcontrolador, ou um microprocessador, não importa também se a lógica é TTL ou se é CMOS, também não importa, é um sinal lógico. A carga excitada vai depender do transistor que eu usar. Então, para um transistor tipo BC548 ou equivalentes, a corrente máxima ali vai ser na ordem de 100 mA. E se a gente utilizar um transistor como o BD135, a carga máxima vai ser de 500 mA, meio ampere. Para cargas maiores, a gente pode ser utilizado Darlingtons, chip 121 e outros. Então a gente pode usar transistores cada vez maiores para cargas cada vez maiores. Então esse circuitinho que eu estou colocando aqui para vocês, ele é bem isso. Eu entro com um sinalzinho aqui
bem baixinho, que eu estou colocando aqui no meu gerador de sinais, uma tensão bem baixinha, uma corrente bem baixinha, e faço ele ficar com amplificação bem mais alta. Então vamos ver como é que funciona isso agora, olhando um circuitinho mesmo, né? Aqui é uma solenoide de 24 volts. Então, isso aqui, ó, imagina que seja alguma coisa que está abrindo uma porta, ou abrindo uma torneira, ou abrindo uma válvula de gás, ou uma válvula de ar comprimido. Pensa nisso aqui como alguma coisa que está abrindo, desde uma porta, um portão, até um equipamento de automação, tá certo? Uma válvula posicionadora que está podendo acionar um cilindro mecânico ou um motor de uma esteira. Então essa aqui é a nossa carga. Ó, aqui fechou ali a solenoide. Ó. Aqui abriu a solenoide. Pense então que isso aqui é uma lógica 0, 1, ou seja, aconteceu muita coisa ali e nós temos então o circuito sendo acionado. Então, por exemplo, uma porta estava com o sensor lá fechado, tudo bem. Aí tinha uma porta de um freezer que tinha que estar fechado, também está fechado. Aí tinha um equipamento que devia estar desligado e estava desligado. Então a soma de todos esses contatos é esse contatinho que eu estou colocando aqui. E, e como isso é tudo com uma lógica de tensão muito baixa, veja que aqui é 5 volts, eu estou acionando essa solenoide aqui, que está fazendo que eu tenha uma potência muito maior sendo utilizada lá do outro lado. Então, eu estou operando alguma coisa muito grande com um sinalzinho muito pequeno. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vou colocar para cá um pouquinho. Mais.
Então, vamos ver essa corrente como ela se comporta. E essa corrente como se comporta. 0 ampere. Aqui nada. 0 ampere. Deixa eu só tirar aqui que vai misturar um pouquinho. (1,8 miliamperes), 5,79 miliamperes. Então eu tenho aqui 1,8 miliamperes, 1,8 miliamperes e aqui eu tenho 579 miliamperes. Eu tenho meio ampere. Meio ampere porque isso aqui está consumindo muito. E está consumindo aqui de uma tensão de 24 volts. Então toda a minha lógica que eu fiz aqui, ó, eu fiz de forma que o resumo da lógica positiva ou negativa chegasse aqui. E aqui então eu tenho acionamento. Onde está o driver? O driver está aqui, ó. Esse é o driver. Tá certo? Então ele está pegando um sinalzinho muito baixo e jogando aqui para cima. Onde está minha carga? Minha carga é essa aqui. Então, vamos ver aqui, ó, nesse caso aqui. Vou colocar um pouquinho para cá. Vou colocar um pouquinho para cá. Agora vamos ligar? Então agora nós temos aqui uma lógica, né? Então, ó, 0, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 1, ele acionou. Então, quando eu tenho aqui esse CI, ele é uma lógica. Então ele está saindo aqui, ó, 5 volts, tá certo? Então aqui 3,76. Zero volts. Você entende então que a potência toda está sendo feita através desse transistor aqui? Então toda a lógica aqui, ó, é feita em baixíssima corrente, né? Baixíssima corrente. Se você ligar aqui, ó, você vai ver que a minha corrente aqui, ó, é muito pequena. É muito pequena. Não tem nem leitura aqui no meu perímetro, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma corrente muito pequena aqui, para uma lógica, né? Já
uma corrente de consumo aqui para a base do transistor de 1,24 mA e um consumo alto aqui, ó, de meio ampere. Então, esse aqui é um sistema de driver de potência. Se isso aqui fosse um Arduino, se isso aqui fosse um microcontrolador, se isso aqui fosse um microprocessador, se isso aqui fosse uma outra lógica de um sensor, não importa. O que importa é que quem está fazendo todo o trabalho pesado é esse transistor aqui. Que podia ser esse transistor, como podia ser um MOSFET, podia ser um tiristor, podia ser um SCR. É quem faz o trabalho pesado é o driver de potência. Então tem circuitos que nós chamamos de circuitos de driver. Ou seja, eu faço toda a lógica num circuito e depois desenvolvo um driver que consiga pegar esse sinal dessa lógica e jogar para uma lógica maior. Então, para finalizar, vamos colocar aqui, ó, desse jeito. Vamos. Então, ó, 0, 0, não tem corrente nenhuma fluindo aqui. Lógica. Aí a minha corrente começa a fluir aqui, ó. Ok? Então, isso era o que eu queria falar para vocês sobre lógica de potência. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.